Bom dia pessoal. Ótima segunda-feira para todo mundo. Começando a semana, pelo menos por enquanto, a gente está tendo, pelo menos por enquanto, um movimento de alta. É um pouco interessante, mas de toda forma eu espero volatilidade nos próximos dias por conta da transição do gráfico mensal que vai acontecer amanhã, certo? Então eu espero volatilidade nos próximos dias. Se eu dissesse o que eu gostaria de ver, eu gostaria de ver um gráfico mensal fechando acima dos 115.500 agora, certo? Fechando acima de 115.500, idealmente falando, um gráfico mensal que tivesse, que fechasse sem nenhuma sombra de venda. Isso significaria que a gente veria um barra mensal que fechasse em alta, vamos colocar assim, em alta, ou seja, rompendo ali a região de 118. É o que eu gostaria de ver, certo? No gráfico semanal, ah, no gráfico semanal, a gente pôde ver que nós tivemos a formação de uma sombra de compra aqui, certo? Bastante interessante até porque a gente tocou aqui no corpo desse candle, que no pavio também deste aqui, a gente fez uma sombra de compra interessante. Quando nós analisamos Bollinger, a gente percebe que Bollinger, inclusive, já está começando a entrar naquele período lateral, que é um pouco atípico em períodos de alta, que a gente fique exatamente no meio de Bollinger, assim, sem fazer nenhum movimento brusco para nenhum dos lados, certo? Porque geralmente quando o Bollinger comprime, ela tende a explodir depois, a compressão é seguida de uma explosão. E teve um momento nesse ciclo de alta que isso aconteceu, que foi aqui. Nós começamos a comprimir aqui, a gente ficou um período de tempo insuportável aqui dentro, inclusive, por conta dessa compressão de Bollinger, que vocês podem observar que as duas bandas elas ficam retas, né? Aqui a banda inferior estava subindo, quando ela ficou reta, a gente ficou nesse período aqui de lateral. E eu lembro bem desse período porque foi simplesmente insuportável ficar aqui. A gente ficou aqui basicamente não, ficou um ano e não, 6 meses, 7 meses, colocou aqui 7 meses de lateralidade do preço. E essa parte aqui de Bollinger especialmente, ela foi comprimindo até que o preço ele encontrou um caminho, né? Ele encontrou o caminho, não fez esse fundo mais alto aqui. E agora Bollinger também está começando a comprimir. Eu não acho que a gente vai ficar muito tempo assim igual dessa vez, simplesmente porque o preço tem que tomar um caminho aqui, certo? A gente também fechou acima da média 20, exatamente acima dela, que foi para mim um ótimo sinal também de força compradora presente no mercado, certo? Essas duas linhas amarelas aqui são aqueles pontos que eu espero que o mensal feche. Se a gente for traçar a retração de Fibonacci aqui, vai equivaler exatamente a 0,6 e 0,618 da baixa. Então eu gostaria de ver um mensal que conseguisse vencer essa zona e seria maravilhoso. Não sei se vai acontecer, realmente não sei. A gente está procurando então assim dessa forma informações em tempos gráficos menores, certo? Mas antes de passarmos para os tempos gráficos menores, eu ainda observo a nossa linha de tendência de baixa no nosso RSI, indicando para a gente que mesmo que a gente volte a subir, a gente ainda estaria preso nessa linha de tendência de baixa, que ela tem que ser vencida de qualquer forma para que a gente possa ter um período de alta explosiva e que atualmente essa região está em 65, 67 do RSI semanal, que seria equivalente a essa região aqui de 133 a 139,
que é exatamente o ponto em que o preço precisa vencer, como vocês já cansaram de escutar aqui, que a gente tem que vencer essa região de transição toda aqui para poder conseguir entrar em bull market. Então, qualquer alta até 133, 135, aquela região ali, ainda seria um período entre em que a gente poderia chamar de pré-bull market, certo? Não um bull market explosivo, que as coisas sobem, muitas coisas sobem, etc. Mas beleza. Indo para o gráfico diário, abrindo um pouquinho mais o tempo aqui, nós temos aqui nosso canal e que fica evidente para a gente mais uma vez que o preço ele tentou romper o canal para baixo, certo? Aqui vocês veem todo esse ponto de apoio aqui atrás formado. Ele tentou romper para baixo, fez um pequeno suporte, fez um fundo mais alto e já voltou para cima do canal. E eu espero que esse movimento continue procurando por fundos mais altos aqui. É o que eu desejo, mas não sei se vai acontecer. No gráfico diário, eu também observei a existência de uma cunha descendente alta no próprio RSI. Teve somente um fake out aqui, um rompimento falso, justamente aqui nesse ponto. Mas desde então nós temos respeitado ela e o topo dela hoje está na região de 60 do RSI. 60 do RSI, que significa o valor de 117 mil. Então a gente poderia inclusive sair dessa cunha temporariamente, mas ainda continuar preso dentro da cunha do RSI. Então qualquer rompimento dessa cunha em amarelo para cima necessita de uma confirmação do RSI, que só vai acontecer quando rompermos a região de 117. Lembrando que conforme o preço subir, essa região desce. Então é natural que ela faça uma inclinação para baixo aqui, indo em direção ao topo da cunha. Essa cunha eu acho que eu não cheguei a mostrar para vocês como desenhei ela, mas ela não é tão perfeita assim. Na verdade, ela não está, vamos dizer, eu estou supondo ela, estou prevendo ela simplesmente por conta de uma tendência natural do preço a respeitar uma linha de tendência rompida. Então, a gente tem a linha de tendência rompida aqui nessa região e por acaso ela encontrou um apoio aqui. Então, estou supondo que uma eventual queda a gente também tem um apoio aqui nessa região. E também estou partindo do pressuposto que existe uma linha de tendência de baixa aqui, mas ela por sua vez está mais bem confirmada. A gente tem 3 toques nela, com rejeições fortes. Então para mim essa linha de tendência de baixa está confirmada. A linha de tendência também de baixa, rompida anteriormente, agora é suporte, que seria a parte inferior da cunha. Por sua vez, ela precisa de mais um toque aqui abaixo, mas escapando um pouco da análise técnica, entrando no território da experiência empírica mesmo, de olhar gráficos, para mim ela realmente existe, certo? Essa cunha ela vai coexistir com aquele canal que a gente tinha formado no gráfico de 4 horas, que está aqui, certo? E este canal, como eu disse para vocês em outras oportunidades, é talvez o mais importante aqui de toda a análise, simplesmente porque nós temos um perfeito comportamento do preço ao redor dele, certo? Nós podemos mencionar de imediato, inclusive, você vê que eles fazem um suporte aqui na região pontilhada, uma resistência no meio do canal, faz um fundo mais alto, testa o meio do canal, faz um fundo mais alto, tenta romper, falha. Aqui neste momento ameaçou perder, mas pelo jeito era somente uma limpeza de alavancados. Voltamos a subir, encontramos resistência na linha pontilhada, fazemos um fundo, rompemos ela, testamos ela com suporte. Agora ali em cima, topo mais baixo, perdemos a linha pontilhada, agora a gente rejeitou nela várias vezes. Por fim tentamos romper, ela não conseguimos. No que nós não conseguimos, falhamos esse rompimento. Já viemos para baixo, já fizemos suporte na linha branca, que é o meio do canal. E daqui vocês podem observar, se aqui foi o final de semana, quando começou, a gente ficou bem parado aqui, sem muito movimento. E a gente tem inclusive um pavio longo aqui de venda, que rejeitou o preço, inclusive fechou abaixo da linha do meio do canal. Assim que nós fizemos o suporte, iniciou a semana, a gente já veio testar a linha pontilhada e neste momento exato a gente está tentando rompê-la
mas por enquanto sem muito sucesso. Foram 1, 2, 3, 4 toques nela. Ainda não conseguimos romper. Se eu fosse fazer uma aposta, eu diria que o preço vai construir um fundo mais alto aqui na região, especialmente de 111, para tentar romper. Se falharmos, obviamente, próximo alvo é o fundo anterior de novo, certo? Então a gente tem a transição para o mês de outubro acontecendo aqui. Pode acontecer a gente ficar andando de lado aqui mesmo, sem muito movimento, esperando o fechamento do mês para assim decidirmos. Mas eu vou aguardar por mais informações para a gente poder observar melhor o que vai acontecer a partir de agora. Mas você já consegue visualizar perfeitamente o que o gráfico de 4 horas está apontando para a gente. Eventualmente, se nós perdermos esse suporte aqui em 109 que formado anteriormente, nós temos duas possibilidades. A gente tem tanto a linha pontilhada aqui com a confluência da linha de tendência, que eu acho a maior probabilidade, é a região de 106 e 400, tanto aqui abaixo, já naquele já tocando em Bollinger praticamente, lá em 103 mil, tocando em Bollinger semanal. Para ficar mais expresso aqui o valor, eu vou colocar o Bollinger semanal aqui. Opa. Colocar o Bollinger semanal no gráfico. O Bollinger semanal está aqui, olha. Então a gente está em direção, se perdermos, claro, em direção a ele. Perfeito? Vocês podem observar que Bollinger semanal no gráfico de 4 horas tem servido de apoio, desde que rompido aqui atrás na recuperação do preço, serviu de apoio aqui e nós perdemos ele momentaneamente aqui. Agora já voltamos acima dele, certo? Esse movimento aqui é muito típico, cara. Esse movimento feito aqui, olha, é muito típico de manipulação de mercado. Muito típico de manipulação de mercado, isso aqui, ó. As pessoas chamam de Bart Simpsons, não sei se vocês conhecem o Bart Simpsons. Imagina que esse aqui é a cabeça do Bart, que acaba o cabelo dele aqui, ó. É um movimento de manipulação, preço rompe para baixo, fica lateralizando, rompe para cima e tem esse formato. É um típico movimento de manipulação. No caso, a manipulação foi para baixo, né? Então, o preço retorna ao ponto inicial depois que a manipulação termina. Só para efeito de curiosidade. Beleza, gráfico, ó, 4 horas a gente conseguiu romper a linha de tendência, que ficou bem evidente aqui já. Então a linha de tendência some, no gráfico de 4 horas. Quando isso acontece, o sobrevendido de 4 horas é empurrado para baixo. Então ele agora deixou de estar localizado na região de 108, já foi parar na região de 106. Ele vai continuar subindo e acompanhando o preço se a gente continuar lateral, que seria muito ótimo, né? Acumulação lateral para ele poder continuar subindo e encontrar o preço na região de 109, onde ele iria fazer um fundo mais alto, para daí, quando o preço subisse, ele fosse empurrado para baixo, mas dessa vez o preço em uma posição mais alta de valor, teria um RSI de 4 horas tão alto quanto estava aqui. É o que a gente caracteriza como divergência positiva, né, no caso. Divergência positiva no RSI é conhecida quando o preço faz fundos mais baixos e o RSI faz fundos mais altos. Como, por exemplo, o que vocês viram acontecer aqui. Eu já escutei que uma divergência ela só pode ser caracterizada entre dois fundos e não entre um conjunto de fundos. Por essa análise, isso aqui não seria uma divergência simplesmente porque você precisa de analisar um fundo a fundo. Então a gente teria, em tese, um fundo aqui e um segundo fundo aqui, sem uma divergência. Um terceiro fundo aqui com uma divergência. Mas no momento em que houve essa alta e falhamos, essa divergência sumiu. Então você passa a analisar a próxima divergência. A gente tem um fundo aqui, aí um preço mais baixo e um fundo mais baixo, então não tem divergência. Aí faz um segundo fundo, dessa vez um fundo mais alto, não sei se vocês conseguem ver perfeitamente, eu vou até refazer a análise, porque eu acho que ficou meio ruim aqui na imagem, para vocês poderem observar. Acredito que eu vou ter que esticar um pouquinho aqui. Perfeito. Olha para você ver o que é divergência, o que as pessoas geralmente enxergam. Elas pegam todo esse fundo aqui e pegam todo esse fundo aqui e falam, não, aqui tem uma divergência. Bem, não é bem assim. A divergência ela tem que ser calculada fundo a fundo, certo?
Então você tem que analisar que neste momento aqui você tinha um preço e um fundo, perfeito? Aí o preço ele continuou andando de lado e fez um fundo mais alto. Você tem uma divergência. No próximo fundo, você tem um preço continuando andando de lado e um fundo, o preço continua de lado e o fundo RSI sobe, você tem uma divergência. Aí, aqui neste ponto aqui, vocês percebem que o RSI ele faz um movimento de alta, então, assim, ele dá uma esticada, o preço ele não estica junto. Aí o próximo fundo formado é aqui, ele é mais alto do que o anterior um pouco, e o preço está no mesmo nível, então você tem uma divergência. Aí ela se caracteriza, neste momento aqui ela se expressa. Por quê? Porque o RSI explode, o preço explode, ele tenta subir, não consegue, a divergência falha, e a partir daqui você vai analisar a próxima divergência. A próxima divergência que começa a ser marcada a partir deste ponto aqui. Aqui você tem um valor de RSI e um valor de preço. Aí você calcula a divergência pelo próximo ponto. O preço está mais baixo e o fundo do RSI também mais baixo, então nós não temos uma divergência. Aí você tem um preço igual e um fundo mais alto, aí você tem uma divergência. E daí você tem um fundo mais alto ainda e um preço igual, aí você tem mais uma divergência. Aí, mais uma vez, o preço continua igual e você tem um fundo mais alto. Você teve mais uma confirmação dela, ela continua válida, aí ela se materializa no preço, entendeu? Ela pode falhar, como falhou aqui, ou ela pode funcionar como funcionou aqui. Mas a divergência em si, ela não é todo esse movimento. A divergência em si, ela é este movimento aqui, exato, entendeu? Porque essa divergência anterior aqui, ela falhou neste momento. Só para vocês entenderem que a divergência é calculada fundo a fundo. Não basta você olhar no gráfico e ver um período grande de tempo sem analisar a divergência fundo a fundo, porque senão você pode correr o risco de ver uma divergência onde ela já falhou ou ver uma divergência onde ela nem sequer existiu. Mas beleza. Eu vi uma pessoa falando que tinha também um no semanal. Eu não cheguei a observar se tem mesmo. Pra ser sincero. Não cheguei a observar se tem. Semanal é bem mais fácil de enxergar, porque, claro, para poder fazer um fundo no RSI tem que fechar uma semana. Eu não consigo ver, pelo menos por enquanto, nenhuma divergência aqui não. Analisando fundo a fundo, o preço continua respeitando o RSI perfeitamente. Aqui, na verdade, você tem uma divergência bearish, né? Você tem um preço no mesmo patamar, mas se bem que não, porque aqui o fundo é um pouco mais baixo. Então, não. Aí você tem um topo mais baixo no RSI e o preço tentando romper um ponto anterior que já teve um RSI mais alto. Então, aqui você tem uma divergência bearish. Por que bearish? Porque aqui você tem, aqui no RSI, neste ponto aqui, você tem um valor do fechamento. Aí você tem mais um valor de fechamento, o RSI está um pouco mais alto. Ou seja, aqui já tinha apontado para a gente uma divergência bearish, porque o RSI ficou mais alto e um valor igual. Aí vem na semana seguinte, o preço ele rejeita, ele faz um fechamento mais baixo. No fechamento mais baixo do candle vermelho, o RSI também cai. Então, meio que a divergência anterior, ela já se concretizou nessa queda. Não é que ela foi invalidada, ela se concretizou nesse candle vermelho aqui. Aí, na semana seguinte, você tem um fechamento mais alto, um RSI um pouco mais alto. Então, não tem uma divergência aqui, porque o preço recuperou-se da queda, o RSI subiu também. A partir daqui você tem uma situação que é a seguinte: o preço ele tentou subir, ele falhou, quando fechou, ele fechou abaixo do anterior, no que fechou abaixo do anterior, o RSI também caiu, não tem divergências. Aí o preço continua caindo, o RSI continua caindo. Fizemos um fundo. E agora a gente fez um fundo mais alto, e o RSI está mais alto. Então, por enquanto, não tem nenhuma divergência no semanal. O semanal tá íntegro. O mensal é muito mais difícil perceber essas divergências do mensal, é muito mais difícil mesmo. Não me parece ter uma divergência a princípio. Tem que analisar os fechamentos com muito cuidado.
Aqui você tem um fechamento mais alto e um RSI igual, né? O RSI bateu um topo, mesmo que o preço tenha subido, o RSI bateu um topo duplo, rejeitou e corrigiu, fizemos um fundo mais alto. Mais uma vez voltamos a subir, encontramos agora um valor mais alto com RSI mais baixo. Isso pode parecer a princípio uma divergência, né? Porque você tem um valor mais alto com RSI mais baixo, mas como eu disse, você tem que calcular em relação ao último fundo. Em relação ao último fundo. Você calcula fundo a fundo, como se fosse uma cadeia de eventos. Você não pode pegar dois pontos, dois fundos desconexos do RSI e traçar uma divergência. Você tem que calcular ela fundo a fundo, porque é uma cadeia de eventos, é o mensal a mensal. Então não adianta você falar que o preço está mais alto, aliás, mais baixo, o RSI está mais alto. Agora o preço está mais alto, o RSI é mais baixo. Tem divergência? Não tem divergência. Por quê? Porque aqui anteriormente, quando você vai isolando as cadeias do RSI, você percebe que entre elas não tem divergência. Por mais que agora possa ter, a divergência ela não se calcula assim. Quando você olha, por exemplo, imagina que você tem uma cadeia de RSI. RSI 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até o 10. Se não existe divergência entre o 9 e o 10, não pode existir divergência entre o 5 e o 10. Entendeu? Não tem como você calcular uma divergência entre dois pontos isolados sem analisar a cadeia completa, que não tem uma divergência, porque simplesmente, se você olhar os momentos anteriores, não tem divergência. Então, assim, não tem como você criar uma divergência, conectar o ponto 5 ao ponto 10 e chamar de divergência. Não tem. Não tem como fazer isso, entendeu? Não é uma análise válida. Você pode até argumentar que essa divergência existe, mas que ela não vai se concretizar no preço no mesmo ritmo que uma divergência comum, igual por exemplo, se nós analisarmos o gráfico histórico do Bitcoin, considerando que aqui ele valia centavos, certo? Centavos, e o RSI está super alto, e agora ele vale centenas, já uma centena de milhar, e ele está mais baixo, então existe uma divergência global no RSI. Mas isso significou que o ativo vai cair? Vai cair? Não significou, porque por mais que exista uma divergência teórica, ela não se materializa porque a cadeia de divergências não foi aferida. Se você analisar o Bitcoin cadeia a cadeia, mês por mês, você vai perceber que não tem essa divergência global, porque uma divergência global ela não pode existir entre um número indeterminado de pontos se entre todos eles não houver uma divergência, o que não acontece, é impossível matematicamente uma divergência se prolongar por tanto tempo, ela quebra em algum momento. Então, quando você analisar o Bitcoin ponto a ponto, você vai perceber que a divergência vai se quebrando. Por isso que não faz sentido você olhar a divergência no mensal. Não sei se conseguiu, se eu me fiz entender sobre essa questão das divergências. Mas enfim, isso não é tão relevante assim não. Não é tão relevante e RSIs do diário sobrevendido, que a gente estava tanto de olho nele, onde é que ele foi parar agora que o preço subiu? Ele foi empurrado para baixo também. Nós ainda estamos abaixo do RSI 50, tentando recuperar este ponto. É congruente a linha de tendência, a linha branca aqui da média do RSI com a linha amarela da média do RSI. Os dois são congruentes, a gente está tentando recuperar a tendência de alta no mensal. E se isso aqui for um ombro cabeção, vai ser muito bonito. O que é um ombro cabeção? Você tem ombro aqui, cabeça aqui. Vocês conseguem ver? Eu vou limpar o gráfico. O que é um ombro cabeção? Aqui você tem um ombro, aqui você tem a cabeça e aqui você tem um ombro. Isso é ombro, cabeça, ombro. Eu vou confessar para vocês que raramente eu observo esse padrão, então eu não sei dizer qual que é o alvo do movimento de um ombro, cabeça, ombro. Eu acho que eu já fiz isso uma vez, eu esqueci como é que se faz o cálculo deste movimento aqui. Mas se eu fosse arriscar falar assim, qual que seria, pelos critérios técnicos de todas as outras análises que eu já fiz, como é que geralmente funciona? Geralmente você pega o comprimento do movimento mais longo. O comprimento do movimento mais longo seria essa porcentagem aqui, seria este ponto aqui, olha, seria
o comprimento da cabeça, lá ele, aí você pega ela e coloca pra cima, certo? Só que qual dos pontos da cabeça? Aí eu não sei dizer, porque esse ombro cabeça não tá irregular. Você vê que ele tá bem irregular, ele tá meio manco assim, meio torto. Ainda é ombro cabeça ombro, mas é meio torto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos favorável para não cair em viés de autista. Menos favorável, 10%. Rompimento para cima, 10%. 128. Seria o alvo da materialização desse ombro, cabeça a ombro. Seria 10% a partir do rompimento da cabeça. Então, como a cabeça é irregular, a partir do rompimento da cabeça, a cabeça é meio irregular. Então a gente pega a linha de tendência dela, a meiuca dela, né, a linha de tendência dela, os dois pontos de apoio. Tem uma cunha aqui, vamos pegar a parte da cunha, seria 10%. Dá o mesmo do cálculo da cunha? Dá praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa se você pegar. Eu diria que é 10%. Mas aí quem for especialista mais em análise de ombro, cabeça, ombro, quiser opinar e me falar qual que seria a forma que vocês fariam diferente a análise. Mas por enquanto, pelo menos por enquanto, tá bonito. Aí você tem que lembrar, né? Existe Fibonacci. Fibonacci vai existir pra gente aqui agora, pra gente poder analisar dentro do gráfico de 4 horas como é que tá esse movimento aqui de alta. A gente já rompeu a linha de tendência, o que ficou muito evidente na hora que a gente rompeu lá no RSI também, no gráfico de 4 horas, que eu tinha traçado aqui pra vocês. Então a gente rompeu essa linha de tendência aqui, eu vou deixar ela expressa aqui porque ela pode virar ponto de apoio daqui a pouco. No momento em que o preço tentar recuar, ela pode ser o ponto de apoio se numa eventual falha do movimento aqui e na tentativa de construir um fundo mais alto. E aí eu vou pegar a retração de Fibonacci desse ponto de apoio aqui até aqui, a gente está em 0,382. Ai, que tristeza. A gente não está no ponto ideal. A gente não está no ponto ideal, a gente não está no ponto ideal de forma nenhuma. Quer dizer que a gente ainda pode. Deixa eu botar em azul para não confundir aqui. A gente ainda pode vir aqui na região dos 113. 113 seria uma retração perfeita do movimento de alta, mas não caracterizaria uma retração do movimento de baixa, mas não caracterizaria uma reversão do movimento de baixa, certo? Seria uma retração leve. Movimento. O que é um movimento perfeito? Uma xícara? O que seria a xícara? A xícara faz isso aqui, ó. Aí a gente volta a subir. Isso aqui seria muito bonito. Mas não sei se vai acontecer também. Então, 113.200 até 114.300. 113.200 a 114.300. Vou colocar aqui uma região que o preço teria que vencer para voltarmos até alta, certo? Eu disse para vocês a respeito do ombro, cabeça ombro. Talvez esse aqui invalide ele, né? Olha, isso aqui invalidaria ele. Isso aqui invalidaria ele se nós considerarmos que esse movimento aqui é uma manipulação de mercado, não invalida. Se isso aqui for uma manipulação de mercado, o ombro cabeça ombro não é invalidado, porque isso aqui não é um movimento natural do preço. Vocês podem observar que a gente estava em 0,68 de Fibonacci até esse ponto aqui. Aí o preço tentou recuperar-se, falhou o movimento, ele volta para 0,68, faz um apoio, mas aí de repente o preço ele explode para baixo, faz uma manipulação e depois volta acima. Se isso aqui for uma manipulação de mercado, você não considera ela para cálculo do ombro cabeça ombro, porque simplesmente isso aqui foi um movimento involuntário, vamos colocar assim, um movimento que não foi realizado pelo mercado em si, mas por uma quantidade seletiva de players com grande capital que fazem manipulações.
Então, dessa forma, o ombro cabeça ombro não seria invalidado simplesmente porque esse movimento é como se ele nunca existiu. Nós estamos ainda acima de 0,68 Fibonacci e o preço ainda está no padrão ombro cabeça ombro, porque nós não perdemos 0,68 Fibonacci. Beleza? Só que, claro, não adianta dizer a respeito do ombro cabeça ombro se a gente considerar que a gente tem pela frente ainda uma resistência grande nessa região do quadrado azul aqui, do quadrado, não, poxa, do retângulo azul. Ele precisa, o preço precisa romper. Eu acho que nós não vamos romper direto. Eu acredito que a gente pode até vir aqui, mas a gente vai ter que fazer um apoio, uma xícara praticamente, né? Que seria muito, muito maravilhoso uma xícara aqui nessa região. Seria bem maravilhoso isso. Não sei se vai acontecer. Deixa eu ver se mais alguma coisa para falar a respeito do Bitcoin. Eu acredito que não. Acredito eu que não. O gráfico está bem desenhadinho já, não tem muita coisa para se dizer não. Quanto ao restante do mercado, S&P 500 recuperando-se da queda. Talvez a gente até mesmo já faça novas máximas hoje ainda. Esse mercado tradicional é muito louco. Ethereum, a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin, eu tinha até feito esse canal. Um canal aqui. É um canal ascendente de baixa, né? É um canal ascendente de baixa, mas que está tentando reverter. Está tentando reverter para alta porque está fazendo topos e fundos mais altos. Fez um topo mais baixo, mas fez um fundo mais alto. Aí te ligou para cima, um fundo mais alto, te ligou para cima. Agora está fazendo fez um topo mais alto, agora está tentando fazer um fundo um pouco mais alto. Está numa região de confluência tentando fazer. Mas, claro, dominância é uma coisa muito mais aleatória, não tem tanto assim respeito pelo price action. Por isso que é bom você analisar a dominância num tempo gráfico maior, porque aí você elimina ruídos. No caso de tempo gráfico maior, dá para ficar bem óbvio para a gente, bem claro para a gente que o Bitcoin ele está tentando fazer um pivô. Na verdade, ele tentou fazer um pivô inicialmente aqui também, ele fez um pivô, aí ele veio fazer um suporte e agora ele está construindo um suporte para mais uma pernada de alta. E eu repito que eu gostaria de ver o Bitcoin fazer essa pernada de alta, sim. Eu gostaria que ele recuperasse pelo menos a média 50 e 70. Por mais que eu não acho que ele vai recuperar a média 200, mas eu gostaria que ele recuperasse a média 50 e 70 para ele ter força para romper aquela resistência anterior. Se ele não fizer isso, não adianta vocês ficarem comprando Bitcoin. Entendeu? O Bitcoin tem que ter força. Infelizmente, ele precisa de força para poder catapultar o movimento especulativo que acontece ao redor dele. O movimento que acontece ao redor do Bitcoin é completamente especulativo. Ao redor dele, assim, enquanto que o próprio ativo em si ele tem todo o seu fundamento, sua validade, ao redor dele existe algumas pessoas vão chamar que são pequenos parasitas, né? São os parasitas das altcoins que ficam roubando liquidez. Outras pessoas vão dizer que funciona mais ou menos como um vulcão. É como se o Bitcoin fosse um vulcão que de tempos em tempos ele entrasse em erupção, ele jogasse lava ao redor dele. Aquela terra ali, não sei se vocês sabem, mas a terra ao redor do vulcão é a terra mais fértil que existe no mundo. É uma terra extremamente fértil. Então é como se o Bitcoin de tempos em tempos ele entrasse em erupção, jogasse essa liquidez para fora, alimentasse aquele solo e aí a partir daí coisas boas podem crescer, grandes projetos podem nascer, mas tudo depende do centro, né, da motriz, que é o Bitcoin. E se o Bitcoin enfraquece na sua dominância no momento errado, se ele não entra em erupção no momento certo, não sei se vocês conhecem, mas tem vulcões que ficam entrando em falsas erupções, dá falsos sinais de erupção durante muitos anos, até que ele realmente entre em erupção. Se ele não fizer esse movimento perfeito, ele não adianta, porque se o Bitcoin não estiver saudável, os altcoins não vão conseguir subir. Por isso que eu gosto que o Bitcoin ele recupere pelo menos parcialmente a dominância dele numa tentativa de romper aquela região, para daí ele, mesmo que ele rompa a média de 200 e venha aqui até na linha de tendência rompida, essa linha de tendência rompida que ela é gigantesca, mesmo que ele volte aqui, para mim tá ótimo, desde que depois ele vai fazer isso aqui, olha. Ele vai romper para baixo, vai testar esses topos aqui todos.
e a gente vai ter um altcoin season. Por enquanto, ainda estamos no início. O Ethereum, já dá pra ver que o Ethereum hoje não tá tão bem. Hoje, né, especialmente hoje, ele não tá tão bem. Ele tá um pouquinho mais fraco do que o Bitcoin. O que justifica a dominância do Bitcoin tá subindo um pouco agora. O Ethereum que tocamos o sobrevendido diário do Ethereum. Não sei se eu cheguei a fazer essa análise no último vídeo. A gente tocou lá, certo? E aí, nós tocamos sobre o diário do Ethereum, que é um ponto ótimo de compra, mas desde já vocês têm que entender que na hora que a gente tocou e subiu, o RSI foi empurrado para baixo. Ou seja, agora nós temos uma diferença entre o RSI de mais ou menos 7%. Ou seja, o Ethereum subiu, o RSI foi empurrado, então agora a gente pode voltar a tocar no sobrevendido diário. Só que dessa vez a gente tocar numa região mais baixa, certo? E daí vem o, o início da divergência. Por quê? Porque se o Ethereum ele vai tocar no sobrevendido diário aqui agora, no gráfico, a gente vai ter um fundo duplo no RSI e um fundo mais baixo no preço. Já é uma divergência. Seria mais perfeito ainda se a gente viesse em um ponto um pouquinho mais baixo, não propriamente no sobrevendido diário, e no RSI a gente fizesse um fundo mais alto. Aí sim você teria uma divergência mais bonita ainda, cara. Aí você tem aqui um valor e um RSI, aí você tem um valor mais alto, um preço mais alto, aí você não tem divergência, aí você tem um valor mais alto, desculpa, deu um branco aqui agora. Um preço mais alto e um valor da RSI mais alto, não tem divergência. Aí daí você tem o próximo ponto, que é um RSI mais alto e um preço mais baixo. Aí você conecta os dois pontos, você tem a divergência completa. No meio do caminho não teve nenhuma quebra de eventos, não teve nenhuma divergência que falhou, entendeu a diferença? Entre o ponto 1 e o ponto 4, você não teve uma divergência que falhou, então você não teve uma consumação dela, você tem uma construção dela, ela se construiu, você tem esse ponto aqui. Seria muito bonito ver isso acontecer, essa divergência. Isso vai acontecer, claro, se o Bitcoin resolver cair. Por enquanto ele pelo menos está querendo fazer um fundo mais alto. Mas vocês lembrem que no cenário em que o Bitcoin volta a subir, a dominância volta a subir, você pode ter um Ethereum mais fraco, vai até começar a dar uma queda. Quando você vê isso acontecendo, o Bitcoin tipo, subindo 3% no dia, o Ethereum caindo 1%, a dominância do Bitcoin dá uma boa subida, e o Ethereum entra numa fase lateral em que ele começa a sangrar lentamente, e o Bitcoin sobe, aí depois o capital gira e o Ethereum está sangrando lentamente, já feita a divergência agora, ele volta a explodir para cima, enquanto que o Bitcoin dessa vez vai ficar sangrando lentamente e acumulando, entendeu? É aquela rotação de capital perfeita, saudável, típica de um mercado saudável que pode acontecer, entendeu? Perfeito. O Ethereum também está nessa mesma história. Nenhuma novidade também. O movimento do Ethereum foi bem mais tranquilo. A gente está fazendo um movimento bonito, inclusive, no Ethereum, por enquanto. Bem bonito. Mas a gente precisa ver mais coisa no Ethereum para poder ter uma clareza de movimento mais óbvia, entendeu? Por enquanto tá bem padrãozinho assim. Eu realmente acho que a gente tem que tocar nessa linha de tendência em algum momento. Realmente acho. Talvez demore um pouco mais. A gente faça assim, depois aqui, entendeu? Vamos ver, vamos ver. Eu tava fuçando o mercado para encontrar umas altcoins assim bem
aleatórias, mas não tão aleatórias assim. O que que significa não tão aleatórias assim? Vocês lembram aquela... Não sei se vocês conhecem, a partir de agora o vídeo vai ficar longo. Não ligo também. Deixa eu só ver se tem alguém mandando mensagem pra mim aqui, se tem alguém importante. Nada. Ó, vocês viram no mercado, obviamente, acho que vocês acompanham o mercado igual a mim também. A Aster, lembra da Aster? Aliás, vamos um pouco mais antes. Lembram da Hyper Liquid? Hyper Liquid. Acho que o site é esse aqui, ó, Hyper Foundation. Essa altcoin que no início do ano ela simplesmente apareceu do nada e ficou entre o top 20. Eu acho que acho que é top 15 agora, na verdade, né? A Hype. Tá quase no top 10. Tem uma distância longa da Cardano aqui, mas está no quase top 10. Essa loucura da Hyper aqui não é bem uma loucura, na verdade. Ela basicamente ela está criando uma exchange descentralizada. É uma coisa que muita gente gosta, especialmente quem não gosta de pagar imposto. Mas o que sempre aconteceu com as exchanges descentralizadas são a falta de liquidez, o fato da blockchain não ser rápida o suficiente, como uma corretora centralizada é, para poder executar ordens, que você precisa de microsegundos, é questão de microsegundos. Se você não respeitar esse quase em tempo real, praticamente em tempo real, você pode ter grandes problemas em liquidez, você pode ter, assim, vamos colocar, você pode ferrar com muita gente se sua corretora descentralizada travar por 1 segundo, ou 2 segundos que for, você pode ferrar com muita gente. E assim, eu não vou conseguir explicar para vocês os detalhes técnicos, porque é muita linguagem técnica, mas a Hype, ela criou um blockchain própria. Ela falou assim, eu vou criar uma blockchain do zero, única e exclusivamente para vocês poderem utilizá-la para poder fazer trade, operação futuras, etc. E não só isso, tem várias coisas. Não precisa, não é só isso que ela faz. Eu sei que assim, ela desenvolveu a tecnologia de uma forma que funciona muito bem, tão bem que ela foi para o top 15 de valorização de mercado, quase instantaneamente no momento que ela foi lançada. O gráfico dela é um absurdo. O gráfico dela é um absurdo, assim, de bonito. Certo? É uma coisa, assim, fenomenal. Vocês podem ver como ela basicamente se recusa a cair. Toda vez que ela começa a cair, ela já encontra bastante sombra de compra. Se vocês colocarem ela contra Bitcoin, fica mais bonito ainda. Enfim, é uma narrativa recente, é uma narrativa que tá com muita força, uma narrativa que tem muitos adeptos, uma narrativa muito grande. E daí surge a Aster, que também é uma DEX, que tem uma tecnologia. Que é isso aqui, cara? Tô com medo de clicar nisso aqui. Não sei se eu confio nisso aqui. Não gosto de clicar em nada assim, sem saber o que é. Eu vou procurar o site oficial dela. Mas quando promete coisa. Enfim. Beleza. Que lindo e maravilhoso. A Aster é simplesmente uma state of art de DEX. Também é tecnologias novas, muita coisa envolvida, muita coisa. Ela não é nova, ela não foi lançada recentemente. Ela, na verdade, ela era uma outra altcoin. E aí vale a pena conferir exatamente o que ela era antes, mas ela era uma outra altcoin que foi lançada há um tempo atrás. Era essa APX aqui. Vocês podem observar que ela já existe há um tempo bem relevante. E ela ficou muito tempo, basicamente, não fazendo nada. Eu não sei se ela sofreu um rebrand, se ela trocou completamente o foco, mas eu sei que funcionou.
Eu sei que funcionou. É, eu teria que fazer uma pesquisa maior, o vídeo ia ficar muito longo. Mas o fato é que ela apareceu com a tecnologia melhor do que a Hype. E ela entrou em numa alta parabólica sem precedentes. Eu acompanhei toda essa alta parabólica. Até mostrei pra vocês algumas vezes aqui, que eu quase comprei esse negócio algumas vezes. Eu não quis comprar porque eu tava com medo de comprar uma coisa que tá subindo demais. Mas ela tá num padrão assim, maravilhoso, mano. É uma coisa simplesmente incrível. Isso aqui eu só não compro porque eu tenho cu. Quem tem cu tem medo. Medo não de ver o meu valor ir a zero, mas ela corrigir 50% e eu ficar, ai meu Deus, o que que eu fiz? Não sei, não sei. Mas tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Realmente tá. Tá com muita cara de que ela vai só estilingar aqui, cara. Meu Deus. Tá com muita cara que ela vai estilingar. Mas tá. Aí tá, eu falei assim, beleza. Então, ao invés de eu ficar correndo atrás da curva, eu vou me adiantar a curva. Como é que eu vou me adiantar a curva? Eu vou falar assim, tá, quais são as próximas altcoins dessa narrativa que podem vir a subir? Quais? Não é tão difícil descobrir isso. Mas é difícil descobrir qual delas. Mas não é tão difícil descobrir quais que estão na minha narrativa. Você pega basicamente a própria Aster. E aí você vai clicar aqui nas tags dela, né? DEX, aí você clica em DEX, por exemplo, aí você vai ver uma lista de altcoins, né? Aí você vê que DEX é o que mais tem no mercado. Você não está procurando exatamente uma DEX, você está querendo uma DEX de derivativos. Uma DEX onde você pode operar alavancado. É isso que você quer, você não quer uma DEX qualquer. Aí você tem que procurar umas que tenha derivativos. Mais uma vez, você tem uma quantidade gigantesca de altcoins, só que eu, pelo menos, eu gosto de trabalhar o seguinte. Eu nem olho para esses altcoins que isso aqui, olha. Pelo amor de Deus. Eu começo a olhar a partir das que tem 100 milhões ali, porque eu sei que pode ter alguma coisa válida. Certo? Eu fiquei fuçando isso aqui, clicando aqui, para descobrir qual que era a lista que tinha as altcoins que estavam relacionando a hype com hum, a hype com outras altcoins. Eu lembro que eu cliquei, onde é que eu cliquei aqui que não tinha esse tanto de altcoin aqui não? Não tinha esse tanto aqui não. Ah, tá, eu lembrei, pera aqui. Eu lembrei o que eu fiz, juro pra vocês. Aqui, ó, cliquei aqui, isso aqui que eu cliquei. Porque aqui você vai ter as DEX de derivativos e os seus valores, né? Tipo, os valores que estão sendo movimentados nela. Aí você vai ter, olha que insanidade, isso aqui é insanidade. Eu vou gritar no microfone agora. Isso é insano. A Aster já está correspondendo a 89% de todo o volume de derivativos que está sendo rastreado agora pela. Cara, isso aqui é muito louco, velho. Isso aqui são bilhões? Não é possível que isso aqui são bilhões. Não é possível. Você tá ficando maluco. São 83 bilhões de dólares em volume. Tá, ela realmente, a Aster venceu o jogo. A hype tá realmente com um problema. Mas não quer dizer que a hype vai pra zero. Ela vai continuar subindo. Ela simplesmente é porque eu acredito que é o momento do hype. Isso aqui deve cair para 50% que tá aqui rapidamente. Mas você tem outras. Olha pra você ver que maravilha. Você tem outras. Você vai, cara, desconsiderar essas que estão literalmente no saco, né? Vocês sabem que a gente tá vendo a Apex é a Aster antiga, então também não tem que se olhar. Aí você tem a Helix. O que é a Helix? A Helix é da Synthetix. Essa que vocês conhecem, essas aqui, essa Drift, ó, eu comprei essa order aqui. Já comprei ela já, eu comprei ela quando trocou no sobrevendido de uma hora, foi. Quando é que ela trocou no sobrevendido de uma hora? Aqui.
Aqui. Comprei essa porcaria. Porcaria não. Maravilha. Aí você tem a famosa Drift. Drift, que também tá no padrão lindo, que eu já mostrei pra vocês o padrão dela. Ela tá muito bonita. Muito bonita. E vocês têm a Synthetics SNX, que é aquela responsável por aquela outra moeda lá. E a Synthetics, ela tá só te dando um soco no meio do seu saco. Então, essas são as três altcoins que eu comecei a rastrear. Vocês podem ver que elas são antigas, né? Assim, a Syntec é de novembro de 21. A DYDX DX, não, pô. DXDY. Nossa, minha cabeça agora chegou a explodir. Bugou aqui agora. Bugou. Finalmente. Ela não. Pelo menos não tinha visto ela subir. Ela realmente, assim. Algumas estão simplesmente ignorando todo esse movimento. Até porque eu não sei se essa aqui tem alguma relevância a mais. Eu sei que a DYDX ela também já é um pouco maior, sabe? Vocês podiam mostrar pra mim direto o trade, né, do negócio. Eu queria saber qual que é o market cap dela. Enfim, são essas três aqui que eu tô de olho. E entre elas, a que tem o menor market cap e a que tem a melhor narrativa, eu acredito que são a Drift e a Order. Que por acaso são as que estão subindo. A SNX também é muito boa. Mas você não pode comprar tudo, não tem como você comprar tudo, é impossível. Essa Aiden aqui não é nada, só pra constar. Eu cliquei nessa Aiden aqui. Eu juro que eu não entendi muito bem o que ela é, mas eu entendi que. Olha pra você ver como é que funciona essa loucura aqui, ó. Eu não entendi bem exatamente, mas ela tem uma conexão entre a Aster e a Orderly. Existe uma conexão entre elas. Pelo que eu estou entendendo, ela foi construída baseada nessas duas grandes, colocar assim, entre ela como se ela fosse baseada na infraestrutura delas, né? Então assim, eu comecei a estudar, eu procurei o token da Aiden, cara, já procurei o token da Aiden, não encontrei esse negócio. Tem aí, ó, eu não sei onde é que tá o token desse negócio, não sei. Cara, será que eles vão lançar isso ainda? Não. Tá parecendo que eles vão lançar isso aqui ainda. Se eles for lançar, eu quero. Eu quero comprar. Eu vou descobrir como é que eu vou fazer isso aqui. Depois eu falo pra vocês. Eu vou descobrir. Ou então, se vocês quiserem descobrir e me contar, eu sei que ela já tá funcionando. Eu sei que ela nem tem um token pelo jeito. Não existe o token dela. Mas eu não sei se vai ser isso aqui também. Poxa, eu teria que pesquisar mais pra descobrir o que é isso aqui. Tá falando Aiden. Por que o token chama Aiden? Galera, tarefa de casa pra todo mundo é descobrir que cacete é esse, que hora que vai lançar e como é que eu faço pra comprar. Porque isso aqui vai ser insano. Não tem muita informação. Será que o modear funciona bem? Hum.
Hã? BGSC? Hã? Me parece verdade isso aqui, não, mas. É o mesmo. Aquela, então, eu falando pra você, eu já procurei e não consegui encontrar. Mas de toda forma, a gente tem essas. A gente não precisa ficar tão focado nisso porque a gente tem nossas grandes alternativas aqui, né? O que é essa Super P? Eu também tinha olhado a Super P. Também não tinha encontrado muita informação relevante a respeito dela. Mas eu encontrei da Order e eu encontrei da Drift. Elas têm um movimento de mercado que por enquanto tá baixo, mas cara, sabe o market cap dessa Order aqui? Era simplesmente visível, é tipo 100 milhões de dólares, velho. O negócio é minúsculo. O negócio é minúsculo, velho. Aí mais uma vez aparece esse negócio aqui pra mim. Eu vou. Enfim, tem uma conexão entre todas essas SECs. E a ideia da SECs. Aí, tá vendo? Que apareceu de novo pra mim agora. Tá falando que é o mesmo token. Mas não é. É a mesma fotinha, mas não tem nada a ver. Eu realmente eu preciso investigar isso a fundo. Se alguém se puder me ajudar nisso, eu vou conseguir. Eu vou querer saber, viu? A Super P também é da mesma pegada. É a mesma pegada das outras. Super P, Super P, Super P. Ah, então você tem, né? Que market cap pequeno é esse? Meu Deus. Super P, USD. O retada. Cara, o dinheiro que tá saindo que vai. Detalhe importante que eu esqueci de contar também. Poxa, olha pra você ver como é que eu já vou esquecer uma coisa importante. A própria MX Finance também é a mesma coisa. Era literalmente a mesma coisa. Não euro, não, caramba, meu pai. Acho que o café bateu, galera. Ela é a mesma coisa. A non-custodial derivatives exchange that enables on-chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. Meu inglês é uma merda. Cara, é exatamente a mesma coisa, só uma tecnologia diferente. Ah, uma tecnologia diferente, mas é a mesma história. Aí você vai olhar e falar assim: nossa, cara, que coisa incrível. Você tem a Aster, que simplesmente brotou do nada, explodiu. Cadê você? Aqui. Você tem a MYX, que também brotou do nada, explodiu. Você tem a Hype, também brotou do nada, explodiu. Vou colocar Kraken. Você tem todas essas altcoins gigantescas, market caps violentos, estão explodindo para cima. Ao invés de você procurar, não, eu vou comprar. Não, você vai comprar o quê? Você vai comprar aquelas que estão no processo. A SNX, eu não gosto muito dela por causa do gráfico dela. Ela. O que ferrou com ela pra mim foi essa queda aqui, ó. Essa é a razão que eu não gosto muito dela. E a SNX tem um market cap maior. A SNX está com 300, está com quase 400 milhões. A Drift Protocol está com 300. Só que quando você olha o gráfico da Drift, é um token fresco, um gráfico mais bonito, muito mais interessante, fazendo um rompimento de um topo que está aqui. Fundo mais alto, rompimento de um topo, pullback, para voltar a subir. A SNX, por sua vez, beleza que ela fez um movimento explosivo de alta, mas
Não gosto tanto. Não gosto tanto. Entre ela e a Drift, eu prefiro a Drift 1 milhão de vezes. E é o mesmo market cap. E outra coisa, a Drift está operando na Solana. Ela é, ela opera na Solana. A Drift ela é quase que exclusivamente da Solana. A Super P eu não sei dizer. Não sei dizer, mas estou de olho. E a Order, ela é uma coisa completamente diferente disso tudo. Ela não é bem exatamente somente uma DEX. E aí vai ser uma tarefa de casa para vocês poderem estudar também. Mas era como se ela fosse. É, vamos colocar assim. Vou fazer um comparativo bem tosco. Vamos colocar aqui a Order é como se fosse a Amazon. Porque a Amazon, ela é tipo, ela é uma logística, ela integra as DEX. Vamos colocar, você consegue lançar a sua própria DEX dentro da Order. Ela é a camada de liquidez. Ela opera assim, olha galera, vocês querem construir suas SEX, vocês podem construir aqui. Vocês querem lançar um token seus diretamente desculpa, eu tô falando SEX, tô falando errado. É DEX. Vocês querem lançar sua DEX, podem lançar aqui dentro. Vocês querem colocar um token seus dentro aqui, vocês podem colocar, vocês podem lançar o token aqui dentro. Eu sei que já tem outros que fazem isso. Mas a questão é o seguinte, ela se nomeia, ela se coloca como se fosse uma, 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 uma sex das DEX. É uma DEX das DEX, entendeu? Ela conecta toda a camada de liquidez. Ela conecta liquidez de várias DEX, várias. Eu tinha feito uma pesquisa no ChatGPT sobre a Ordem. Onde é que tá aqui? No chat não, poxa, buscar em chats. Order. Bora. Aqui. Ela é uma camada de infraestrutura de trading, com order book compartilhada e liquidez unificada entre várias blockchains. Entendeu? Outros projetos plugam a Order para lançar suas próprias DEX, com experiências tipo SEX, mas sem custódia. Entendeu? Usuários depositam em contratos nas suas redes e a Order consolida tudo em um livro único. Os outros também fazem isso. A ideia não é nova. Como eu já disse, tem a DYDX que faz. O diferencial é que ela faz o order book único com a mini chain e um kit pronto para você lançar a sua DEX, uma execução rápida. Mas claro, isso aqui também é a mesma coisa que faz a Aster, a NX. Só que é aquela coisa. A DYDX, quando surgiu, explodiu. Só que ela não evoluiu, ela tinha muitos problemas. E esses problemas foram resolvidos por essas novas DEX, e essas novas DEX agora têm seus filhos, né, que são os projetos que se espelham nela para poder criar alguma coisa um pouco diferente. Entendeu? Mas o projeto dela em si, ele é simplesmente enorme. Enorme. E fiz uma pesquisa gigantesca nela. Eu vou deixar o link no YouTube para quem quiser ler. Mas eu gostei muito de tudo porque especialmente ela conecta várias blockchains ao mesmo tempo. Várias. E ela é bem antiga. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas ela é de 2021. E ela foi sendo construída ao longo do tempo. Então não foi aquela coisa, lançou um token, fez um roadmap, vamos comprar, não. Ela construiu tudo e agora que ela começou, ela lançou o token depois e agora que ela começou a subir. Entendeu? Ela é token padrão RC20 e também ela é um mini chain fungible token via Layer Zero. Estão disponíveis em todas as chains EVM suportadas e também em Solana. Eu tinha visto outra parte importante aqui, ó. Ela saiu de menos de 1 bilhão de volume acumulado em 2023, ela fechou 24 com 90 bilhões. Inclusive tendo alcançado entre 23 e 24 o top 5 das DEX no DeFi Lama em volume diário. Certo? Colocava ela na época como ombro a ombro com a Uniswap. Ela continuou crescendo a partir de então e frequentemente representa 100 a 200 milhões de volume diário.
continua em crescimento, com maior número de usuários ativos. Depois eu quero fazer uma pesquisa melhor aqui. Eu quero perguntar o seguinte pro chat: qual a grande diferença, se existe, entre ela e a Aster AM? Enfim, galera, eu acho que já deu mais de uma hora de vídeo. Eu preciso encerrar, tem outras coisas pra fazer na vida. Mas aí fica a dica pra vocês, quem quiser estudar novos tokens, aprender novas coisas e descobrir um pouco como é que se faz para poder ganhar dinheiro nesse mercado, mesmo quando os negócios não estão muito bem. Dei algumas dicas valiosas. E olha o que o Bitcoin já fez, onde é que a gente já tá. Rapaz, é isso. Valeu, pessoal, até a próxima.